Não mexe, não tem não. Só olha o áudio quando ele falar. Vamos colocar. Tudo aqui? Tá subindo a barra. Mas se subiu, tá bom. Só a primeira subiu. Não, é porque ele fala baixo mesmo. Vamos abrir o Santo Livro do Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. Que é, mano? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36, agora. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, diante do Teu trono nos colocamos agora. Nos rendemos diante da Sua santidade. Pai, eu peço agora que o Senhor traga o Seu temor sobre esse local. Ensina-nos a Te reverenciar. Ensina-nos a reverenciar a Sua casa e a Sua santa presença. Senhor, eu não tenho condição nenhuma de ajudar essas pessoas. Só o Seu Espírito, só a Sua graça. E eu peço que o Seu Espírito e a Sua graça se manifestem aqui essa noite. Deus, toma corações e mentes cativos à Sua santa palavra. Que todas as vozes se calem, somente a Sua voz seja ouvida aqui nessa noite. Despeja da Sua graça gloriosa, abundante, Deus, e que vidas sejam marcadas, que haja temor, quebrantamento, que nenhuma carne se glorie aqui essa noite, que o Seu reino avance, que o Senhor obtenha glória para si, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Presta muita atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer um pedido novamente, se possível, ninguém andando, por favor. Pessoal do fundo, você está aqui para reverenciar Deus. Só as pessoas que estão trabalhando, por favor, não distraia a atenção daquele que quer a palavra, daquele que quer Deus, daquele que veio aqui com temor e tremor, ok? Então todos sentados, quietos, por favor. Presta atenção, eu tenho até as 9 horas para trazer uma mensagem a você, mas para isso eu preciso da sua atenção. Eu preciso que você ouça com os ouvidos, processe com a mente, e a palavra desça até o seu coração e seja transformada em atitude prática de vida. Amém? Amém. Presta muita atenção no que nós vamos ouvir aqui essa noite. João 8,32 é um dos textos áureos da Escritura, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. João 8,32. Dentro desse texto está contida uma promessa. Jesus faz uma promessa de libertação, uma promessa de liberdade, uma promessa de estar e fazer o homem livre. Mas logo dentro desse texto eu encontro outra verdade. Uma vez que alguém precisa ser livre, é porque alguém é escravo, é porque alguém é cativo de alguma coisa. Então o texto revela uma grande verdade. Ele revela uma promessa de libertação de Jesus. Mas dentro dessa promessa ele revela outra verdade.
Só precisa de libertação aquele que está preso, aquele que é cativo, aquele que está acorrentado, cativo de algo ou de alguma coisa. Cativo do quê? Cativo, preso ao quê? Cativo do pecado, preso ao pecado. Jesus está mostrando aqui que o homem, que a raça humana, que o filho de Adão, ele está sob cativeiro, ele está preso, ele é cativo do pecado, ele está aprisionado do pecado. Então ele necessita ser liberto, necessita ser livre. E necessita ser livre do quê? Livre do pecado. Romanos 3:23 dá essa declaração: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e carecem da glória de Deus. Todos quem? Quantos homens estão presos? Quantos estão cativos? Quantos precisam de liberdade? Quantos homens em todo o território mundial precisam? Romanos 5:12 responde: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos os homens pecaram. Não há homem sequer nascido de mulher que não peque. Salmo 51, Davi afirma: eis que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos que descendem de Adão estão sob pecado. Todos na Ásia, no Oriente, Europa, América, todos os homens, toda a raça humana está cativa do pecado. Ouça a voz de Deus, escute o que Ele está dizendo. Então, nesse texto, Jesus diz que o homem necessita ser liberto, necessita ser solto, necessita ser liberto do pecado. E todo aquele que não possui a Jesus, todo homem, toda a terra que não possui a Jesus, está sob cativeiro, está preso, está condenado e necessita ser liberto. Mas ouça comigo ainda. Só que ele responde: só há uma coisa que liberta, só há uma coisa que causa libertação, só uma coisa pode libertar aquele que é cativo, só uma coisa pode te libertar da cegueira, só uma coisa pode libertar o ímpio do pecado, só uma coisa pode libertar das crendices, só uma coisa pode libertar, meu irmão, do engano, da cegueira, da mentira. Só há uma coisa. João 8,32 diz que só a verdade liberta, só a verdade pode libertar. A verdade é a causa da libertação, a verdade é a causa da cura, a verdade é a causa da salvação. Só a verdade liberta. Portanto, é necessário, preste atenção, que o homem, para ser liberto, é necessário que ele conheça a verdade, é necessário que ele domine a verdade, é necessário que ele alcance a verdade, é necessário que ele absorva a verdade. Todo homem preso necessita da verdade. Só a verdade liberta, só a verdade salva, só a verdade santifica, só a verdade leva o homem à eternidade. Então, todos os homens precisam da verdade. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo palavra, o povo se corrompe. Não havendo verdade, o povo se corrompe. Meu irmão, se tem algo que deixa alguém cativo, sabe o que quer dizer essa palavra no original hebraico? Se corrompe. Não havendo palavra,
o povo fica solta, faz o que bem apraz aos olhos, faz o que bem entende. Sem a verdade, o povo se corrompe. Oséias 4,6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo é cativo, o meu povo é cego, o meu povo está no pecado, porque lhe falta conhecimento da verdade. O que destrói alguém é a ignorância, o que deixa alguém preso é a ignorância. O que atrofia, corrompe, destrói uma nação, um estado, uma cidade, um continente, um mundo, a sociedade, é a ignorância. A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Entendeu? O homem está cativo de tudo aquilo que eu falei, o pecado e suas consequências, e só a verdade liberta. Porém, agora encontramos um problema. Nós estamos vivendo hoje o chamado pós-modernismo, a era pós-moderna. Presta atenção. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, nós demos início a uma era chamada era pós-moderna. Nós tivemos o período moderno, do século XVIII, depois a era contemporânea, e agora de 89 para cá, nós tivemos o advento do pós-modernismo. Escute e preste atenção, eu preciso da sua didática. O pós-modernismo trouxe com ele o pluralismo, o relativismo e o humanismo. São as tendências que regem a sociedade, a cultura e o mundo atual. É a era pós-moderna que trouxe o pluralismo, relativismo e o humanismo. Pluralismo, plural, muitos. O que o pluralismo ensina? Que não existe uma verdade absoluta, que existem várias verdades. Nós vivemos num mundo plural, várias verdades sobre política, várias verdades sobre economia, várias verdades sobre filosofia, várias verdades sobre religião. Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, e todas são verdades, ok? Não há verdade definida, não há verdade específica. É um mundo plural, onde existem várias verdades. Para nós a verdade é Cristo, para os orientais ela é Buda, para os muçulmanos é Maomé, e todos são verdade. Um mundo plural, tanto uma como outra visão são verdades. Para alguns a fé baseia-se na obediência, para outros a fé baseia-se no empirismo, observação. Para mim a experiência tem mais valor do que a palavra escrita. A sua fé é baseada nas escrituras, está certo, é uma verdade. A minha é baseada em experiências místicas, transcendentais, também é verdade. É um mundo plural. Nós vivemos num mundo plural. Então existem várias verdades sobre política, sobre filosofia, sobre religião. Pluralismo. Segundo, relativismo. Sabe o que o relativismo ensina? A verdade absoluta, que não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. Para você o que é certo, para mim necessariamente não precisa ser certo. É relativo. Depende do tempo e da circunstância. Para mim o que é errado, para você necessariamente não precisa ser errado. Tudo é relativo. O relativismo, não há verdade absoluta. O pluralismo diz que existem várias verdades. O relativismo ensina que não existe verdade absoluta. Nada pode ser absoluto. Conceito de bom ou mal é relativo.
O que é mal para você? Pode não ser para o outro, depende do olhar, depende da mente, depende da moral. Para você ter uma ideia, no ano de 2013, uma mulher pousou para Playboy, uma evangélica, cristã, se diz cristã, óbvio que não é, pousou para Playboy. Ao ser questionada, presta atenção, ao ser questionada por ser evangélica, ter pousado na Playboy, ela respondeu assim: peraí, essa questão de certo ou errado, de pecado, é relativo. Depende de como você olha. Você olha como algo vulgar, eu olho como a arte do nudismo. Relativo. Vivemos num mundo plural, num mundo relativista. Isso é fruto do espírito da era pós-moderna. O que para uns pode ser errado ou pecado, para os outros não precisam ser necessariamente pecado. É relativo. Terceiro, junto com o pós-modernismo, o humanismo. O que é o humanismo? O homem se tornou o centro do universo. Tudo que é feito para o homem. O homem tem primazia, o homem tem proeminência. Tudo que se escreve, tudo que se pesquisa, tudo que se estuda é para o entretenimento, satisfação, completude do homem. Tudo gira em torno do umbigo do homem. Moda, arte, ciências, tudo é projetado para atender à necessidade do homem. Hoje nós temos um universo antropocêntrico, do grego antropos, homem, centro. O homem é o centro. Essa é a era pós-moderna. A questão do homossexualismo no Brasil é relativo. Quem te disse que é errado? Depende do seu ponto de vista. Segundo a ótica religiosa pode ser, segundo a ótica secular não é. Relativo. O mundo plural, que traz o ecumenismo, já que todo mundo, já que toda a verdade é plural, por que não juntar todo o conjunto de verdades? Buda está certo, Maomé também, Jesus também, Maria também, todos estão certos, são verdades diferentes, mas ambas, todas são verdades. Então o pós-modernismo afetou também a religião com o ecumenismo. Junto com essa salada, o ecumenismo ganhou mais espaço, uma vez que já existe há tempos. Porém, com o advento do pós-modernismo, ele ganhou força descomunal. O que é o ecumenismo? A união de todas as crenças, católicos com evangélicos, espíritas e muçulmanos, budistas, seitas afro. Todo esse movimento se dá em escala mundial, em todas as áreas da sociedade, entendeu? O pós-modernismo, ele fortalece o ecumenismo. Uma vez que não há verdade absoluta, uma vez que há verdades no mundo plural, as religiões podem fazer aliança. Então nós temos o advento do ecumenismo. Buda pode dar a mão para Jesus, que dá a mão para Maomé, que dá a mão para Madre Teresa, que dá a mão para Confúcio, que dá a mão para Hare Krishna, gerando um sincretismo. Isso é que o pós-modernismo trouxe. O pós-modernismo também tem influenciado a igreja cristã. Olha o perigo, presta atenção, escute, presta atenção. Isso que eu te disse, o pós-modernismo, que trouxe com ele relativismo, humanismo e pluralismo, é em escala mundial. É uma era que governa toda a Terra. Este é o carro-chefe, é a era mundial, é pós-moderna. Para você ter uma ideia, na Alemanha teve um parlamentar lá que descriminalizou a pedofilia. O que significa? Que lá na Alemanha, um homem de 40 anos pode fazer sexo com uma criancinha e ele não pode ser preso. Por quê? Relativo.
Pós-modernismo. Entendeu? Não existem verdades absolutas. É um mundo plural e é um mundo antropocêntrico. O homem é o centro. Agora o perigo. O pós-modernismo tem entrado sutilmente no seio da igreja. O pós-modernismo tem alcançado a cristandade. O pós-modernismo tem contaminado, influenciado o meio evangélico, sem que você perceba. Ele está caminhando pelos corredores da igreja, influenciando a teologia, o pastorado, as congregações, sem que você perceba. Estamos ficando relativistas, pluralistas, humanistas, ecumênicos e sincréticos, sutilmente. Presta atenção. O pós-modernismo também tem influenciado a igreja cristã. Sua filosofia tem se infiltrado no evangelicalismo mundial. A igreja contemporânea está totalmente afetada pelo pós-modernismo. Vamos ver na eclesiologia. Eclesiologia é a ciência que estuda a doutrina da igreja, que estuda a igreja. O pós-modernismo está afetando o formato da igreja, o formato de um culto, a disciplina dos membros, a ordenação de pastores e líderes, batismo, santa ceia, principalmente o louvor e a adoração, estão sendo afetados pelo pós-modernismo. A teologia está sendo afetada, o corpo de Cristo está sendo afetado pelo pós-modernismo. Sem que você perceba, pessoas estão sendo ordenadas ao ministério, a disciplina do membro, batismo e santa ceia, todos eles estão contaminados. Segunda, soteriologia, da palavra grega soteria, salvação, a doutrina, a ciência que estuda salvação, tem sido afetada. Não há critérios sólidos para evangelizar um pecador, batizá-lo, nem declará-lo salvo. Tudo é relativo. Podemos ter uma geração inteira de pessoas que se dizem salvas e não são, por causa do pós-modernismo. Por exemplo, você pode ter uma congregação inteira vivendo no pecado, só que como o pecado para eles é relativo, eles se julgam salvos, quando na verdade estão todos na lama do pecado. Você tem comunidades de bodes sendo liderada por lobos com o nome de igreja, porque tudo é relativo. Presta atenção. Isso tudo dentro da igreja gera o sincretismo evangélico. O que é o sincretismo? Uma vez que não há verdade absoluta, você vê igrejas que adotam todo tipo de elemento estranho no culto. O sincretismo é pegar um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do evangelho, um pouquinho da religião afro, bate no liquidificador. O resultado daquilo é o sincretismo. Você vê cultos evangélicos hoje que usam dentro do seu modelo de culto espiritismo francês, kardecista, a invocação de espíritos. Você vê exorcismo dentro de igreja, do catolicismo português romano. Você vê religião afro dentro da igreja, novena da família, doutrina católica. Então você vê uma igreja sincrética que usa um pouco da Bíblia, mas usa também um pouco do espiritismo, de baixa magia. Usa a doutrina da palavra, mas usa um pouco do catolicismo romano. Usa a palavra de Deus, mas usa também o movimento afro, os atabaques, a invocação de demônios. Usa o curandeirismo indígena, igrejas praticando curandeirismo, pagelança indígena. Você tem cultos inteiros sincréticos, com elementos estranhos, elementos das seitas orientais,
judaísmo no meio do povo de Deus, invocação de espíritos, macumba dentro de cultos. Sabe por quê? Porque não há verdade absoluta na igreja. Logo, cada verdade que convém à igreja, ela está usando. A igreja sincrética que crê em tudo. E o que o pós-modernismo traz? O sincretismo começa a afetar a sã doutrina da igreja. O pecado, por exemplo, passa a ser relativizado. A santificação, a oração, para um pastor pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra. Principalmente o pecado está sendo relativizado. As sãs doutrinas da igreja têm sido afetadas pelo pós-modernismo, criando uma geração superficial, uma geração incrédula, uma geração profana, que não tem solidez, que não tem base teológica, que não sabe que credo professar, não sabe que doutrina correta professar. Uma igreja perdida, como menina levada ao redor de todo vento de doutrina, engolindo todas as novidades do mercado da fé. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Tudo é relativo ao plural. Cada um tem a sua verdade, uma vez que todas são verdade. Ou ninguém tem uma verdade absoluta, uma vez que não existe verdade absoluta. O resultado disso é uma igreja mundana, carnal e fria. Vocês estão entendendo o que o pós-modernismo faz quando ele entra na igreja? Se não existe verdade absoluta, se não existe teologia absoluta, se não existe doutrina absoluta, se não existe credos absolutos, se não existe absolutos na oração, na santificação, na salvação, ou se existem várias doutrinas verdadeiras, porém diferentes, a doutrina dessa igreja é de um jeito, a verdade aqui é de um jeito, a verdade da outra de outro jeito, a de outro, mas todas são verdades. Uma vez que não há verdade absoluta, você vai ter uma igreja fria, uma igreja mundana, uma igreja ímpia. Veja, por exemplo, o pluralismo na igreja. Várias verdades da mesma doutrina. Isso está acontecendo. Várias verdades. Você, a Assembleia crê de um jeito, a Batista de outro, a Presbiteriana de outro. São as mesmas doutrinas, só que cridas de modo diferente, mas todas estão certas. Pluralismo dentro da igreja, várias verdades da mesma verdade. Isso é um absurdo. Relativismo dentro da igreja, principalmente no que diz respeito ao pecado. Para certos cristãos, tem coisas que é pecado, para outros não é pecado. Relativismo dentro da igreja. Vestimenta, relativo. Calça ou saia, relativo. Namoro, sexo de casamento, relativo. Santificação, relativo. Está acontecendo isso dentro da igreja. Dentro da mesma igreja tem pessoas que se divergem. O pastor fala aí, mas não é bem assim como ele fala, não. Isso é relativo. Humanismo dentro da igreja. Primeiro, pluralismo dentro da igreja. Várias verdades da mesma verdade, da mesma doutrina. Não tem uma doutrina sólida e absoluta. Existem várias. Relativismo, principalmente no que concerne ao pecado. O que tem crente que relativiza? O que é isso? Justifica pecado. Pastor, eu fiz isso por causa daquilo. Justifica pecado, relativiza o pecado. Aliás, chega a dizer que o que ele está cometendo não é pecado. Depende dos teus olhos, da maneira que o senhor interpreta o texto, da maneira da circunstância. Para mim, o que eu fiz, o que eu faço, não é pecado.
humanismo dentro da igreja. O que é humanismo? Presta atenção, pastores. Humanismo dentro da igreja. O homem é o centro do culto. Cultos antropocêntricos. Pastores que ficam a semana inteira se descabelando de uma maneira de fazer um culto que agrade o máximo o homem. Sermões feitos para o homem. O que eu posso aqui? Para trazer triunfalismo para a igreja, emocionalismo. O que eu posso dizer para a congregação que a agrade? O homem é o centro do culto. Louvores, 90% desse movimento gospel é antropocêntrico. Para mim, em mim, por mim, em mim. Olha o humanismo. Você vai na livraria 10 passos para a felicidade, 15 passos para a prosperidade, 250 passos para ter um carro, 490 para ter uma mulher que eu estou encalhado, e vai. Campanhas, 360, 418, 290, campanha da casa, do carro, da felicidade, da cura, do caroço, do prazer, de tudo. O culto virou um culto à personalidade, culto ao homem. Eu acho que esses líderes nunca leram Romanos 11, 25. Ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, por ele e para ele são Sabe o que é isso? Fruto do pós-modernismo. Cultos umbigocêntricos. Meu irmão, o culto só tem um propósito: adorar aquele que é 3 vezes santo. O culto é cristocêntrico, o culto é teocêntrico. Todo louvor é para Deus, toda adoração é para Cristo, toda liturgia é para exaltar o nome dele. Fruto do pós-modernismo. Está entrando? Uma igreja relativa, um evangelho relativo, uma igreja plural, uma igreja pluralista, uma igreja humanista. Sabe o que fizeram? Pegaram o trono de Deus e deram uma bicuda nele. Sai daqui. Só que nós encontramos um grande problema aqui. Entendeu? O pluralismo, relativismo, humanismo, que o pós-modernismo rege o século, entrou no seio da igreja. Você quer? Faz muito tempo que você não vomita. É só ligar o canal de TV sábado, os programas evangélicos. Precisa pôr o dedo na boca não, é só assistir, acordar de manhã. Encontramos um grande problema que o pós-modernismo traz para a cristandade. Presta muita atenção. Olha o que o pós-modernismo traz para a cristandade, para o evangelicalismo nacional brasileiro e mundial. O que ele traz para a igreja de Cristo? Abre comigo em João 14.
João 14, coisa mais linda, João 14. João 14, eu acho que ninguém deve conhecer esse versículo, quer ver? Tenho certeza. João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim. Presta atenção. Aonde que o pós-modernismo entra em choque com a igreja? Escute. O mundo atual, bem como todas as suas ramificações sociais, é um mundo pós-moderno. Com tudo que eu acabei de descrever: TV, cultura, arte, ciências, Hollywood, todos eles são relativistas. O mundo não tem verdade absoluta. O mundo, a sociedade, a cultura mundial, global, é relativista. Só o que nós temos aqui nessa declaração de Jesus? No meio do pós-modernismo, no meio dessa era pós-moderna, está inserida uma instituição distinta e diferente do século. Está inserida a Igreja do Senhor, está inserida o Evangelho de Cristo, está inserido o povo de Deus. O Evangelho é a essência do cristianismo. O reino de Deus, a lei de Deus e a pessoa de Jesus estão na igreja. Entenderam? O que o Evangelho ensina em João 14,6? Presta atenção, preciso da sua atenção. Dentro desse mundo pós-moderno está a igreja, o Evangelho, a lei de Deus, a pessoa de Jesus na sua igreja. João 14 diz assim: eu sou o caminho. Na gramática existe artigo indefinido e artigo definido. Artigo indefinido: uma, uns, umas. Artigo definido: o, a, os, as. Entendeu? Por exemplo, quando eu digo uma frase, eu vou citar um exemplo de uma frase: um garoto pediu-me dinheiro. Nessa frase está escrito o quê? Um garoto pediu-me dinheiro. Na frase está contigo o artigo indefinido um. O que significa? Esse artigo não define quem é o garoto. Um garoto me pediu dinheiro. Pode ser qualquer garoto, qualquer idade, qualquer cor. Ele não definiu quem é o garoto. Quando ele diz um garoto me pediu dinheiro, não definiu. Pode ser qualquer. Agora vamos trocar para o artigo definido. O garoto me pediu dinheiro. Artigo definido. Definiu que garoto pediu dinheiro. Aquele garoto. Ele definiu quem é, o tamanho, a altura, onde está. Aquele garoto, aquele que está sentado. Artigo definido. João 14, Jesus não disse eu sou um caminho. Se Jesus fosse um caminho, ele é um dos muitos caminhos. Mas quando Jesus disse eu sou o caminho, ele usou o artigo definido. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele usa o artigo definido, dizendo eu sou o caminho. Ele revela uma verdade absoluta. Jesus está dizendo eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Jesus é a verdade absoluta. Quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, Jesus não só diz que ele é o único caminho, Jesus exclui todos os outros caminhos. Jesus está dizendo Maria não é o caminho, Buda não é o caminho, Confúcio não é o caminho, Allan Kardec não é o caminho. Eu sou o caminho,
depois ele diz: eu sou a verdade, artigo definido. Eu sou a única verdade. Uma vez que existe só uma verdade, artigo definido, é a, acabou, só aquela. Jesus está dizendo que existem verdades absolutas e que Ele, Jesus, é a verdade absoluta. Se Ele tivesse usado o artigo indefinido 1, o pós-modernismo teria sentido dentro da fé cristã, porque Jesus seria apenas mais um dos muitos caminhos. Mas quando Ele diz o, Ele mata, Ele destrói a filosofia do pós-modernismo. Então o que eu quero dizer para a igreja? Por isso, igreja, o relativismo não pode entrar na igreja. O pluralismo, o humanismo não pode influenciar a igreja. Por que não pode? Porque para nós já existe uma verdade definida. Para nós já existe uma verdade absoluta. Para nós existe um credo definido. Para nós existe um caminho. Presta atenção. Onde eu estou querendo chegar? Onde eu quero chegar com isso? Para você, cristão, que professa o cristianismo, você está debaixo do artigo definido. Você necessita ter conceitos concretos. Você necessita ter um único evangelho. Essa é a essência do cristianismo. Uma única verdade de um único Deus. Mas tem um problema. Presta atenção. Se você professa fé numa verdade absoluta, num único Deus, numa única fé, e dentro dessa verdade absoluta é a expressão da igreja. Mas se você vive uma verdade absoluta dentro de um mundo que não tem verdades absolutas, você vai encontrar oposição. Agora eu vou perguntar um negócio aqui. Jesus disse assim: se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O que aconteceu com a perseguição da igreja? Ninguém odeia mais a gente. Ninguém persegue a gente, zomba na escola. Será que não é porque nós estamos sendo plurais, relativistas, humanistas? Porque uma vez que a professora dizer uma heresia, uma blasfêmia na classe, e você levantar uma mãozão e dizer: isso está errado, você vai sofrer perseguição. Uma vez que uma igreja não aceitar o aborto, não aceitar o casamento homossexual, não aceitar os divórcios em massa, essa igreja sofrerá perseguição. Você está entendendo? Um povo que vive uma verdade absoluta num mundo onde não existe verdades absolutas, esse povo vai ser perseguido. Agora voltando para João 8, meu tempo está indo, o relógio ele ficou louco, não para. Não para lá. João 8,32. Lembra que eu disse? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala de uma verdade que pode libertar o homem, pode libertar o século do mal, do pecado, da mentira. Ok? Lembra que eu abri em João 8,32? Que todos os homens estão presos. Agora que você vai entender a mensagem. Todo homem está cativo do pecado. Todo homem é escravo. E só tem uma coisa que liberta o homem. Só uma coisa: a verdade. Só que tem uma coisa: uma vez que a verdade é relativizada, uma vez que a verdade é plural e não é absoluta, essa verdade não tem capacidade de libertar.
Se a igreja moderna, contemporânea, está professando uma verdade relativa, ela não pode ser liberta. Não pode haver salvos numa igreja que não tem verdade absoluta, numa igreja que não prega o santo sacro evangelho, numa igreja que não tem compromisso com as sãs doutrinas, num cristão que não crê em verdades absolutas. A única coisa que liberta o homem é a verdade, só que a verdade é absoluta. O 32 diz que só a verdade liberta, o 33 diz quem é a verdade, o 36 diz quem é a verdade absoluta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a única verdade absoluta. Aí tem um monte de igreja, pastor. O senhor não viu no meu tempo? Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho a verdade. Eu creio em Jesus. Você crê? Tem uns demônios que creem. E tem atitude melhor que crente. Eles estremecem. Como é que você falou? A verdade, a única coisa que liberta é a verdade? Sim. E a verdade é Jesus? Então eu estou livre. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Verso 14. E o Verbo se fez carne. Jesus não vem desacompanhado da sua palavra. Jesus não vem desacompanhado da sua doutrina. Não é a pessoa de Jesus fora da Escritura que liberta. Quando ele diz que Jesus é a verdade, o Verbo é a verdade, a lei é a verdade, a doutrina é a verdade, o Evangelho é a verdade. Só o Evangelho liberta, só a palavra de Deus liberta, só as Escrituras libertam. As Escrituras são a única verdade absoluta. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. O Filho não vem somente na forma de uma pessoa, mas vem na forma de doutrina, da lei, do Evangelho, da palavra de Deus. Já vou encerrar agora. Deixa eu ver. Daqui 80 minutos eu encerro. Fé para orar para o sol e a lua parar aí, não? Alguém? Pode. A gente fica aqui até amanhã e continua sendo hoje. A gente fica 3 dias aqui e não sai do sábado. Que tal? Presta atenção. Agora chegou a sua vez. Viu? Beleza? Olha que mistério. Jesus está dizendo algo aqui. Que o cristão não pode viver como ele quer, uma vez que a verdade é absoluta, artigo definido. Isso significa que há verdades absolutas sobre questões cristãs. Você não pode viver do jeito que você quer, não pode crer da maneira que você quer. Há verdades definidas que não podem ser como você entenda ou acha. Existem verdades definidas. O que significa? Você não pode relativizar a oração, não pode relativizar a santidade, não pode relativizar a fé. Existem verdades absolutas para o crente. Não existe axiologia, não tem essa doutrina na Escritura. O crente, uma vez convertido, passa a viver e professar verdades absolutas. Por exemplo, há verdades absolutas sobre o casamento. Casamento, existem verdades absolutas. O casamento
casamento é vitalício. Mateus 19:6, o que uniu Deus, o homem não separe, é absoluto. Verdade definida, absoluta, o que uniu Deus, o homem não separe. O casamento é vitalício. O que está acontecendo na igreja? Divórcio à torta e direito, por todas as partes. Não, mas não é assim, vamos relativizando, vamos distorcendo, e tem uma geração inteira divorciada dentro da igreja. Existe uma verdade absoluta sobre casamento, ele é vitalício. Verdade absoluta sobre divórcio, Malaquias 2:6, eu, o Senhor Deus, repudio, odeio o divórcio. Verdade absoluta. As pessoas estão se divorciando hoje por qualquer coisa, por questões triviais, uma simples crisezinha. A igreja está relativizando a coisa mais sagrada que Deus deixou, o matrimônio. O matrimônio antecede a cultura, a civilização, a religião. O matrimônio é instituição divina. E Deus está dizendo uma verdade absoluta: eu odeio o divórcio. Não tem relativismo no divórcio, não tem relativismo no matrimônio, não tem, meu irmão, é vitalício, é absoluto. Pastor, e se a mulher trair? Se o homem trair, a solução é o divórcio? Não, a solução é o perdão. O senhor não sabe o que ela fez comigo. O senhor não sabe. É fácil falar, sua esposa é fiel. O casamento é um modelo de quê? Cristo e a igreja. A igreja trai ele todo dia, adultera todo dia, peca todo dia, e ele perdoa todo dia. Perdoa toda hora. Existem verdades absolutas sobre namoro. Mãe, vai se namorar. Desce um dia do menino, filho. Qualquer coisa o pastor me empresta você para fazer um estágio na igreja. E eu trago uns 3 para fazer aqui também. Namoro. Quem te disse que é igual o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Eu sei para onde vai levar aquela vida dele, o inferno. Tem verdade definida sobre relação na Bíblia. Cantares capítulo 8, verso 4, não desperta o meu amor até que este queira. O namoro só pode acontecer com uma finalidade: o matrimônio. Não existe namoro por recreação, namoro por entretenimento. Não existe o jovem abusar do corpo do outro. Isso é lascívia. A verdade absoluta na Bíblia: um homem e uma mulher se ajuntam apenas para o matrimônio. Sexo. Já tem gente dentro de igreja evangélica, acredite se quiser, pastor. Pastor, sexo é pecado? Ah, filho, se for com amor, não é não. Quando é por amor, pode fazer. Nunca leu 1 Coríntios 13. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Irmão, verdade absoluta sobre sexo. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O sexo só pode ser permitido quando há unissoma, monossoma. Mono, um soma, corpo. 2 se tornam um corpo. Quando há relação, não há culpa, pecado nem dolo. Porque o sexo foi feito um dom, um presente de Deus, para ser desfrutado no contexto do matrimônio. Fora do matrimônio é prostituição, é fornicação. Verdade
muita gente nesse século, ou na verdade filho dele. De vez em quando você ser um amiguinho de muito crente, o pecado. Parece que o pecado sumiu, nada mais é pecado, não existe mais pecado. Nós estamos virando aquela doutrina universalismo. Todo mundo vai ser salvo no final, Jesus vai empurrar debaixo do tapetinho, vai passar todo mundo, vai ser o jubileu, vai valer bruxa, demoniado, capeta, até capeta vai ser salvo. Vou te falar uma verdade definida. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Quem peca vai para o inferno. Deus odeia o pecado. Deus não tem parte com o pecado. Abacuque 1,13 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus odeia. Eu vou te dizer o que é o pecado para você diante de Deus. Quantos pecados bastaram o homem cometer no Éden para Deus bani-lo do Éden? Um só pecado, não foram 10, 100, 1 milhão. Um só pecado foi suficiente para Deus banir Adão e Eva do Éden e gerar toda essa consequência no mundo. Isso é o pecado. Quer que eu fale mais? O pecado é algo tão grave que Deus teve que matar o próprio filho por causa dele. Ele matou o filho dele. Foi Jesus que morreu. Deus matou. Onde está escrito isso, pastor? Isaías 53:10. E foi do agrado do Pai moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Verdade definida. Santificação. 1 Pedro 1,15. Sede santos porque eu sou santo. Há uma verdade definida. O crente nascido de novo vive uma vida de santidade, de separação. É crente, se veste diferente, é crente, fala diferente, é crente, relaciona diferente, está definido. Sabe o que quer dizer a palavra santo? Rapidinho. Santo, do grego e do hebraico, significa cortado e separado. Entendeu? Quando você vem para Jesus, aqueles que se convertem de verdade, Deus corta do pecado e separa do mundo. Segunda interpretação do termo, das palavras santidade: distinto, invulgar. Como assim? Se na sua sala de aula tem 50 pessoas ímpias e você é o único crente, a única crente, você tem que ser distinta de todas as pessoas da sala. Aleluia. Você se veste diferente de todas, usa a boca diferente de todas, se porta diferente de todas. Isso é ser santo, distinto. Ali tem um sal e uma luz plantada. Verdade absoluta. Paulo diz assim: portanto saí do meio deles e não toquei nada imundo, e eu serei para vós Deus e vós serei para mim povo. Tem uma verdade absoluta sobre santidade. O que está acontecendo com a santidade da igreja, Jesus? Meu irmão, se você diz que é justificado, salvo, perdoado, e não anda em santificação, você não é salvo. A evidência que alguém foi justificado é que está sendo santificado. Se não há evidência de santificação na sua vida, você não é salvo. Vestimenta. Tem verdade definida sobre vestimenta na Bíblia. 1 Timóteo 2,9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem de traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Tem que haver modéstia na vestimenta da mulher e do homem. Está definido. Fala. Existe verdade definida para fala. Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, só aquela que for boa e promover edificação para os que ouvem. Tem uma verdade definida para a sua verbalização, para o seu palavreado. Que negócio é esse de crente que mente?
gente que xinga, que fala palavrão, que fala gíria. Que conversa é essa? Há uma verdade definida de como se usar a língua e a boca. Verdade definida sobre perdão. Escuta essa, vem comigo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas. Verdade definida. Crente com rancor não pode. Crente que se vinga não pode. Crente que não olha na cara do outro crente não pode. Você não tem direito de deixar qualquer ser humano sem perdão. A Bíblia diz que você só pode dever uma coisa: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que devais amar uns aos outros. Verdade definida. Meu irmão, não vamos deixar o relativismo entrar na igreja. Às vezes nós vivemos como se nada estivesse definido. Estamos vivendo como nos tempos de Jezabel, Acabe, Constantino, cheio de sincretismo, ecumenismo, cheio de verdades e não absolutos. Só a verdade liberta. E se você não conhecer a verdade absoluta que é o Evangelho, e não levar essa verdade absoluta para esse mundo caído, eles continuaram presos e nós continuaremos culpados. Há muitas pessoas que querem conciliar o Evangelho com o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. O mundo rejeita o mas abraça o um. Estude as verdades da Escritura. O pós-modernismo está vindo. Ele já dominou essa era. Ele já engoliu parte da igreja. Não vamos deixar o pós-modernismo influenciar a nossa fé, a nossa vida cristã, o nosso culto, o santo Evangelho. Jesus já definiu: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a única verdade, o único caminho. Não há em nós uma fé plural, não há em nós uma crença relativa. Há verdades definidas para a nossa vida. Vamos professar essa verdade. Por que você acha que a igreja primitiva foi martirizada? Por que você acha que Nero mandou os leões famintos mastigar os cristãos dos primeiros séculos? Por que você acha que Nero acendia os jardins da sua casa com crentes pendurados em cruzes e piche aceso? Porque eles não rejeitaram o porque eles tinham um artigo definido: um só Evangelho, um só Deus, um só Messias, uma só fé, uma só verdade. E eles preferiram morrer do que relativizar a verdade. Vamos voltar para isso. Estava conversando com o pastor de vocês, os presbíteros aqui, os irmãos em Cristo. Nós sabemos já o que essa igreja enfrenta. Mas, meu irmão, será que você valoriza o que tem sido feito aqui? Será que você valoriza homens que te dizem a verdade? Ou você prefere os loucos que te enganam com a ilusão da mentira? Meu irmão, uma igreja precisa de doutrina, disciplina, cajado. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. A carne é propensa para o mal, para o pecado. Meu irmão, pastores, não negociem a verdade. Não arredem o pé. Eu vou sair da igreja. Assine e fala: vai com Deus. Eu tenho orado na minha igreja: Senhor, não traga aqui os contendeiros, fuleiros, rebeldes. Tragam aqueles que vão se identificar com o ministério, aqueles que têm sede de Deus, sede
da palavra, sede do Evangelho. Traga esses. Aqueles que não querem isso têm permissão para ir embora, meu irmão. Não temos compromisso com números, não temos compromisso com cifras, temos compromisso com o Senhor dos Exércitos, temos compromisso com a palavra de Deus. Quantos pode citar comigo? Eu falo, você termina. Conhecereis a verdade. Mais uma verdade, mais uma vez. E conhecereis a verdade. Se pois o Filho vos libertar. Fique de pé, igreja, por favor. Eu quero que ore comigo. Escute, só vai orar comigo aquele que está disposto a abandonar o mundo e aquele que está disposto a se apegar no ouro. Só aquele que quer a verdade absoluta. Só aquele que morre, mas não nega a Cristo. Só aquele que quer professar o único e verdadeiro Deus. Feche os olhos. Levante as suas mãos. Pai, eu oro pelo teu povo. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Que o Senhor faça de nós um povo santo, um povo bíblico, um povo que não abra mão da verdade, um povo que exalta. O Espírito Santo